Oi, Irmandade, bom dia. E aí, vamos lá no nosso propósito? Mateus 1 e 2. Vamos começar. Antes de começar a leitura, nós precisamos, porque isso é um compromisso, a gente não lê a Bíblia como se fosse qualquer outro livro, até porque não é, né? A Bíblia é o livro dos livros, né? É a palavra do Senhor, é algo que muda as nossas vidas. Então vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, por este dia, por esta oportunidade. Senhor, nos dá a iluminação dos céus. Senhor, abre a nossa mente, o céu sobre nós e nos faz entender a Tua palavra. Nos ajuda nesse sentido, Senhor, neste propósito. Nos mantém firmes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Gente, eu vou tomar aqui um suquinho verde, fazer a propaganda. Estão patrocinando a gente, essa empresa de suco verde. Vocês sabem que é brincadeira. Esse copo aqui, ó, Larissa deve estar vendo. Dizem que esse copo aqui é de chopp. E aí eu trouxe o suco verde nesse copo justamente para falar para vocês, trazer esse gancho. Nós não vamos polemizar, a gente não vai entrar em assuntos doutrinários, a gente não vai falar de questões políticas, a gente não vai falar de nada, a gente vai falar de Bíblia só. Até porque a ideia é fazer vídeos bem curtinhos pra gente focar na palavra. Então, se pode chopp, não pode chopp, pode álcool, não pode álcool, não vai ser aqui. Mas quando chegar nesse momento na Bíblia, que a Bíblia falar sobre algo assim, aí a gente vai falar sobre o que a Bíblia está dizendo, mas sem polêmicas, sem ir lá pra fora pro que tá acontecendo. Nós vamos focar aqui dentro, na Bíblia, tá? Então bora, sem mais delongas, vamos ler. Uma outra coisa. Eu não vou ler o texto todo disparado, alguns textos, porque eu vou partir do princípio que você está lendo. Mas vou ler a grande maioria que puder ler, porque, mais uma vez, vamos fazer vídeos curtos. Então bora. Vamos começar aqui por Mateus. Vou focar assim, para que você consiga visualizar, acho importante. Então vamos lá. A genealogia de Jesus, o Messias. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante que as pessoas olham aqui e falam assim: poxa vida, vou começar logo em Mateus, que tem genealogia. Genealogia, sabe quando começa a falar filho de fulano, filho de Fábio, filho do filho do filho do filho, para dizer a linhagem, quem nasceu de quem. E aí a gente fica lendo isso e a gente cansa e para. E Mateus já começa com isso. Mas vocês lembram que eu falei que Mateus, ele viveu com Jesus e ele estava falando para os judeus? Então aqui, quando ele traz a genealogia, é mostrando exatamente isso. Que Jesus, e aí eu vou grifar aqui que fica mais fácil para a gente ver, que Jesus, ele traz Jesus como filho de Davi, grifa aí na sua Bíblia, filho de Davi, e filho de Abraão. Filho de Abraão, porque ele quer trazer essa coisa, ele vai falar muito do Antigo Testamento, e ele vai trazer sempre esse foco em Jesus, rei. Aqui ele está falando, quando a gente fala filho de Davi, aí nós vamos pensar assim, Davi era um rei, e de certo que seu filho seria um rei. Ele está trazendo aqui e tratando da identidade de Jesus, que seria como rei. E ele vai falar muito sobre esse reino, e ele fala reino bastante. Assim, a gente vai ver bastante ele falar sobre Jesus, o rei. Aí é interessante que ele começa a falar dessa genealogia, e ela vai até aqui, no versículo, aqui ó, no 16, tá vendo? Então vai do 2 ao 16. Só que aí, enquanto eu lia aqui a genealogia, achei interessante, porque geralmente essas genealogias, elas tratam mais sobre, é mais comum a gente ver trazerem homens, né? O pai de fulano, o pai de ciclano, o pai de beltrano, o filho de fulano, o filho, né? Aqui não, aqui ele incluiu na genealogia de Jesus algumas mulheres, ó, no 3, cuja mãe foi Tamar. Então ele está falando Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Ele fala que Salmão gerou Boaz, no 5, cuja mãe foi Raabe. A mãe foi Raabe. Aqui, ó, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E aí ele vai continuando, e é interessante que até aqui ele fala no 6, ó, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Sabe o que é legal aqui quando a gente começa a ver, e aí a gente para entender por que ele falou disso, de genealogia? Olha que coisa interessante. Porque a Bíblia faz isso o tempo todo. A Bíblia é a palavra de Deus e é isso que a gente acredita. E ela faz o quê? Ela não se esquece de ninguém. O reino de Deus, o reino do Senhor, é para todos.
E ele inclui as mulheres, ó. Mãe foi Tamar, mãe foi Raabe. Raabe, aqui ó, Ruth e a mulher de Urias. A gente vai olhar para cá e aí a gente começa a entender outra coisa. Mulheres, vocês têm vez no reino de Deus. Então, tem mulheres aqui que vão começar a fazer a leitura e já vão estar pensando, mulher não tinha vez, ou não tem vez, ou mulher, sabe? Ou a gente vive num mundo machista. Mas vamos lá. A Bíblia inclui as mulheres. Então, já traz para nós esse ensinamento. E aqui também ela fala de pessoas que estariam fora deste povo, né? Porque aqui nós estamos falando de uma que era moabita, não era deles, do povo, né, de Deus. Nós estamos falando aqui da mulher de Urias. Essa mulher aqui é a mulher que resultou no fruto do adultério de Davi. Davi adulterou com Batseba. E aí é interessante, né? Porque o que ele está fazendo? Ele está falando, tem lugar para todos. E se você puder anotar, então nós vamos colocar aqui, ó, no reino de Deus tem lugar para todos. Ou seja, se tem lugar para todos, tem lugar para você também. E aí ele continua, aí nós vamos no 17. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. E é interessante que a gente vai estudar bastante isso daqui quando chegar no Antigo Testamento. Essa parte é maravilhosa. Mas vamos para o nascimento de Jesus. Aí tá aqui, o nascimento de Jesus. Quando vocês veem aqui, tem gente que nunca se atentou, tá vendo aqui, ó, LC 217. Significa que esse texto também está em Lucas 2, do 1 ao 7. E aí, como eu falei, eram os evangelhos sinóticos. São pessoas falando de um mesmo lugar, de um mesmo ponto de vista. Eles estão falando da vida de Jesus, mas cada um do seu ponto de vista. Por isso que a gente precisa olhar junto. Agora seria um ponto em que a gente pararia, a gente teria que ler Lucas e voltar para cá. Mas nós vamos fazer a leitura direta, tá? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Prometida em casamento a José. Eu vou grifar aqui a palavra prometida, em casamento a José. Mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Inédito, isso nunca tinha acontecido. Incrível, uma coisa que até hoje em dia, se a gente fosse falar sobre isso, quem aqui ia acreditar que alguém geraria do Espírito Santo? Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra. Então aí já começa explicando. Maria ficou grávida antes do casamento, ela tinha essa promessa de casamento e aí ficou grávida. E José, o seu marido, nessa época, quando ele fala assim, ó, prometida, a gente imagina o noivado. Mas nessa época o noivado era para ser desfeito, era como casamento. Então, eles já tinham essa ideia de casamento, estava prometida, já estava casada, entre aspas, talvez não teriam oficializado o casamento ainda, mas já legalmente já era como se fosse casado, porque eles teriam que oficializar isso de uma maneira como o próprio divórcio, né? José, o seu marido, era homem justo, então nós vamos saber agora quem era José, homem justo, e não queria expô-la à desonra pública. Olha isso, gente, desonra pública. Decidiu anular secretamente, vou colocar aqui, anular e secretamente, grifa aí, anular e secretamente o casamento. Mas, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo, ó, vou até mudar de cor, que isso me chama atenção, e aí quando chama atenção eu mudo de cor. O pessoal falou pra mim, por que você usa várias cores? É por isso. Mas, tem um mas, que é um porém, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Isso era comum também acontecer no Antigo Testamento, também a gente vê bastante, né? Em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado precede do Espírito Santo. E aí, o anjo, ele explica isso, vou colocar aqui, anjo, isso aqui é a explicação do anjo. E essa explicação traz o Espírito Santo. E ele diz, ó, José, é o Espírito Santo, esse bebê é do Espírito Santo, não tema recebê-la como esposa. Aí ele continua explicando aqui no 21, ela dará à luz um filho, então diz, é um menino, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Se vocês verificarem algumas bíblias, e aí é que nós sugerimos para que a gente usasse, nós estamos com bíblias iguais, em Jesus tem uma letrinha aqui, que é a letrinha C. Aí você vem aqui para baixo do rodapé da Bíblia e você vai achar a letra C. E a letra C, ela traz referência, e é muito bom a gente ler isso. E ele diz aqui, ó, Jesus
É a forma grega de Josué, que significa o Senhor salva. Coisa linda. Jesus, o significado do nome de Jesus, aqui na forma grega, ó, significado de Jesus, o Senhor salva. Isso é muito importante. Jesus é o nosso Salvador. E aí ele vem trazendo, continua o texto, porque ele, isso aqui é a fala do anjo, porque ele salvará o povo de seus pecados. E aí tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Isso é muito legal também, gente. Sabe por quê? Eu vou grifar aqui profeta. Aí ele diz aqui, tem a letrinha D. Se você descer na letrinha D, vai estar lá IS 7,14, que é Isaías. Então ele faz referência ao profeta Isaías, uma fala do profeta Isaías. Olha que coisa linda, gente. Nós estamos lendo a Bíblia e em algum momento um anjo veio para este homem que era José e ele cita a Bíblia, que é o livro que nós estamos lendo. Ele cita um trecho da Bíblia para falar de algo do céu com aquele homem, algo que ia se cumprir. E o que ia se cumprir? Era uma profecia a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a profecia? É o 23, ó. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Meu Deus, que coisa mais linda. Aí ele explica a própria Bíblia para esse contexto, para José, para ele entender o que estava acontecendo ali na sua família. No 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. É interessante que José obedeceu, ele acordou do sonho, né? E aí ele fez, ó, ao acordar, vou grifar, ao acordar José fez. Fez o quê? Fez o que o anjo do Senhor havia lhe ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs, e aí obediência de novo, a quem pôs o nome de Jesus. E aí eu vou explicar para vocês por que eu faço esses rabiscos e grifos aqui, né? Quanto ao nascimento de Jesus, aí eu grifei aqui que Maria estava prometida. Sabe o que significa aqui? Uma palavra foi dada, tinha uma promessa. Então, promessa, palavra dada, né? Ele deu a sua palavra que iria casar com Maria. E aí Maria ficou grávida do Espírito Santo, como a gente vê aqui. E aí José, começa no versículo 19, já falando de José. Pensa, gente, como era, se fosse nos dias de hoje, como eu falei, ninguém acreditaria. Imagina naquela época, alguém chegar e falar assim, olha José, eu estou grávida. E é do Espírito Santo. E as pessoas em volta, tinha promessa de casamento e a moça está grávida. Então, a família de José já ia nascer de um contexto bem conturbado. Então, José, né, aí já está aqui, ó, José era um homem justo. Aí, quando eu li isso aqui, eu falei, eu grifei, José era um homem justo. A gente, quando recebe uma notícia que sai daquilo que a gente acredita, a gente não age com justiça, a gente age com uma justiça própria. Só que José foi justo com Maria, porque José ia casar com ela e José não queria desonrá-la. Está escrito aqui, ó, desonra pública. Essa desonra pública implicava em talvez até apedrejamento, nos casos mais graves, né, dependendo do crime ou do que tinha descumprido da lei. E nesse caso, a lei de Moisés, ela diz que a mulher pega em adultério seria morta apedrejada, por apedrejamento. E aqui também, nesse caso, essa desonra pública ia atingir até mesmo José. Olha que loucura, mas ele estava pensando nela. E quando acontece algo com a gente faz assim, mas eu fui ofendido, mas eu tenho que resolver isso, mas vai ser agora, do meu jeito, porque eu tenho que fazer, porque não fui eu, porque eu não quis dizer isso, porque entendeu errado. E José não. José, ele era um homem justo e ele pensou, mesmo assim, ele pensou em Maria. E ele decidiu anular secretamente, tá vendo, ó? Anular secretamente o casamento. Os planos dele estavam sendo frustrados, mas mesmo assim ele pensou nela e anular secretamente o casamento. E no 20, mas enquanto pensava nisso, porque eu coloquei em cor separada, enquanto pensava nisso, porque José, ele não agiu por impulso. José, ele pensou sobre
o que estava acontecendo com ele. Então, enquanto pensava nisso, ele poderia ouvir aquela história e já ir direto, abrir a porta e sair correndo e expor Maria. Mas ele pensou nisso. Isso traz para nós também esse mesmo entendimento. O que é que nós não estamos pensando e agindo por impulso e se socorrendo de nós mesmos, né? E pensando em nós mesmos. E aí o texto continua e ele explica para José, o anjo aparece depois, como ele decidiu pensar no que estava acontecendo. Deu tempo, eu penso assim, né? Ele agiu. Na verdade, tem gente que age tão rápido que eu penso assim, é brincadeira, mas eu penso assim, não dá tempo nem do anjo chegar. O anjo vai tirar a espada e você já agiu. Então a gente tem que ter mais esse tempo, segurar essa ansiedade e pensar sobre as coisas que nos acontecem e esperar que o Espírito Santo de Deus, os céus possam agir e ele dê ordem aos seus anjos a nosso respeito. E aí tudo isso aconteceu e José foi tão obediente que ele pôs até o nome de Jesus mesmo, e está escrito aqui no final do texto. E aí o texto, eu grifei aqui também, um filho, Jesus, a explicação toda do anjo, né? O significado do nome, Jesus é o nosso Salvador. E aqui, né, uma profecia. Sabe o que significa isso? E essa profecia aqui, ela foi dada mais de 800 anos antes de Cristo. Olha que coisa impressionante. A Bíblia toda anuncia Jesus. E tudo isso convergiu para que Jesus viesse e fosse quem ele deveria ser, que é o Deus encarnado, o nosso Salvador. Então, o capítulo 1 do livro de Mateus, ele apresenta um Salvador que nasceu homem, de uma virgem. Como estava escrito lá no Antigo Testamento, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. E Emanuel significa o quê? Deus conosco. E é esta promessa que fica para nós, que o Senhor ficaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, sustente isso no seu coração. A identidade de Jesus é como rei e ele precisa reinar no seu coração. No reino de Deus tem lugar para todos. Se você está sofrendo alguma coisa, pense sobre o que está acontecendo contigo e leve tudo para o Senhor. E Ele vai te socorrer. O céu se move a seu e ao meu respeito. E Jesus, em seu tempo, Ele vai agir. Que Deus assim nos abençoe. E este foi o capítulo 1 do livro de Mateus.